Agora você vai entender outro modo de máscara, o Clipping Mask. Eu vou criar um novo documento no Photoshop, File, New, Ctrl N. O tamanho aqui vai ser de 1000 por 1000, resolução 72, resolução web. Nome, aqui eu vou colocar como Clipping Mask. Clicar em OK. Selecionar a ferramenta Gradiente Tool. Vou configurar uma cor para o gradiente, que eu vou preencher aqui o layer. Clico aqui nesse menu de opções, seleciono aqui a cor padrão mesmo, preto para o branco. Pressiono aqui para fazer o reset das cores, aqui está no preto e branco. Escolhe então a opção, clicando aqui, do Foreground para o Background. Foreground to Background. O modo desse gradiente é um gradiente linear. Modo normal, aqui no caso é o blend do gradiente, opacidade do gradiente, reverse, no caso começa do preto para o branco. O reverse acionado, começa o gradiente da etapa branca para a negra. Jitter e transparência, habilitado assim caso exija transparência, no caso trabalhando com máscara. Tanto faz. Eu vou clicar daqui para cima com o Shift pressionado, então faz o gradiente retinho. Pronto, foi aplicado. Agora eu vou selecionar a ferramenta de texto. Vou aumentar aqui os meus layers. Melhor aqui. Ctrl 0 para ajustar a tela ao tamanho aqui. Vou escrever um texto aqui. Dá um zoom de 100% no documento. Vou escrever o texto. Assim fica melhor. Texto. Seleciono aqui a fonte. Qualquer ferramenta, como eu falei a início, tem a sua configuração aqui em cima. A ferramenta de texto ainda tem a caixa de ferramentas aqui, Character, onde você configura totalmente aqui fonte, tipo da fonte, se é black, itálica, tamanho, espaçamento de caracteres. Isso aqui eu vou explicar depois. Configurações padrões aqui da barra, configurações rápidas aqui da ferramenta de texto. Aqui você escolhe a fonte. A fonte você pode aumentar o tamanho. Pode ver que talvez no seu não esteja deste tamanho. Você pode mudar aqui em Edit, Preference e opção Type. Aqui você determina na opção Font Preview Size tamanho. O padrão fica no Medium. Você coloca no Large ou no Extra Large, fica maior o tamanho da fonte. Os exemplos para você visualizar aqui. Então vou deixar no Arial mesmo, Arial Black, a opção, tipo, tamanho aqui 100, 101 mesmo, o tamanho do documento tá bom. E aqui, como padrão, vem a opção Sharp, bem nítida, e fica então com os cantos secos assim da fonte. Para uma visualização mais suave, fica até mais bonita a fonte, selecione a opção Smooth, quando você criar textos, fica bem melhor. Alinhamento do texto, a cor que vai ser criado o texto, como o background está em vermelho, aqui está em preto, aliás, aqui também está em preto. Aqui são opções de modificação do texto. Vamos falar sobre os textos depois. Aqui era o ícone de abrir justamente a caixa Character, menu flutuante aqui com mais opções de texto. Vou escrever então aqui back.com, dou um clique aqui na área de trabalho, cria um novo layer automaticamente, começa a piscar o cursor. Vou escrever back.com. Eu posso transformar também este layer de texto. Não só, por exemplo, se eu dou um duplo clique aqui no thumbnail, eu posso editar o texto, posso mudar o tamanho da fonte, é só clicar aqui e arrastar para o outro lado, aumenta o tamanho da fonte. Mas eu também posso transformar aqui com as transformações, Free Transform. Shift pressionado para manter a proporção, clico e arrasto, aumento o tamanho do texto. Agora eu vou distorcer mesmo o texto, esticá-lo um pouco. Clico aqui nesta haste, no ponto âncora central, e estico um pouco o texto. Eu posso fazer uma textura para este texto aqui, aplicar sobre ele com filtros. É o que eu vou fazer. Eu vou selecionar a ferramenta de seleção principal aqui, a Rectangular Marquee Tool, as ferramentas de seleção primitivas. Aqui na caixa de configurações
de uso da ferramenta, deixe neste modo, que é o modo de nova seleção, criar uma nova seleção, suavidade entre a seleção, o corte da seleção no caso, suavidade, estilo, se é normal, fixado rater ou fixado size. Isso aqui de seleções eu vou explicar depois. Falta muito ainda, falta muita coisa para aprender no Photoshop, para aí sim começarmos com efeitos. Eu vou explicando todos com exemplos práticos aqui para você. Então agora com essa seleção dessa forma, vou fazer uma seleção aqui, ó. Vou até tirar o zoom, a tecla de atalho para diminuir o zoom é o Ctrl e o menos, ou mantenho o Alt pressionado e com o scroll do mouse, né? Aqui no caso eu estou mudando as opções de estilo aqui, né? Alt pressionado, scroll do mouse, dá o zoom. Vou fazer aqui a seleção então, ao redor do texto. E agora eu vou trabalhar aqui com um novo layer. Eu clico aqui, crio um novo layer acima. Eu vou alterar até para o modo full screen. Se habituem a trabalhar de modo tela cheia. A tecla de atalho para alterar para o modo de tela cheia é a tecla F. Olha só. Aí com a barra de espaço pressionada eu posso arrastar aqui, ó, ganhei uma área de trabalho bem maior. Eu vou até diminuir aqui, ó, clico e arrasto. Duplo clique aqui, 100%, olha só. Então eu tenho uma visão mais ampla aqui da situação. Até para a visualização de vocês do curso. Então está aqui a minha seleção em um novo layer criado. Eu vou fazer uma mistura de cores para criar nuvens. Só que no caso aqui, acho que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer como se ficasse um metal, esse texto, assim, uma textura que ficasse um metal aqui raspado, né? Um metal diferente. Então eu vou selecionar aqui a cor como um cinza, 50%, ó, 55% de cinza aqui, ó, H0, F0, B aqui do black, 55, ok, Alt Delete, pintei de cinza. Agora vou lá em Filter, em Filtro, Noise, Add Noise, um ruído, adicionar a textura, né? No caso eu preenchi primeiro de uma cor, depois apliquei o filtro com ruído, Noise, em cima da cor cinza, 55%. Configurar aqui um ruído mais ou menos desse tamanho aqui, de 37%, para este tamanho da imagem, 50%, 37% mais ou menos, modo Gaussian, uniforme ou Gaussian, deixar aqui no modo Gaussian, maior contraste entre as cores, e no modo monocromático aqui acionado, está desacionado aqui, desmarcada esta opção, fica todo colorido. Vou deixar aqui em OK agora vou em Filter, Blur, um desfoque de movimento a esta textura já criada. Então vou colocar um Motion Blur. Aqui é o menu de desfoque, são vários tipos de desfoque. Desfoque de movimento aqui, o Motion Blur. Aqui eu regulo o ângulo. E a distância. Vou colocar aqui a distância em 70 pixels, tá bom? Dessa forma. Agora eu vou dar mais nitidez aqui. Pressiono o Ctrl e o L, ou vou aqui no menu Image, Adjustment, seleciono aqui a opção Levels. Uma maneira destrutiva aqui, mas é uma textura, não importa. Deixo assim, regulo o tom médio aqui, escureço um pouco. Vou dar mais nitidez a esta textura. Filter, menu Sharpen, um Sharp Mask, seleciono aqui quantidade dessa máscara, que vai fazer com que fique mais nítido, dando maior contraste entre as cores. O Amount aqui, aumento para 77%, ó, fica diferente aqui as cores. Radius 2.1, Threshold, eu vou deixar aqui em muito aqui, 7 levels, aqui tá legal, e OK, e vou retirar esta seleção, Select, Deselect ou Ctrl D. Eu posso então aplicar qualquer
imagem ou indicar, por exemplo, poderia ser só um pedacinho do quadrado, que este pedacinho apareça, seja mostrado apenas aonde contiver pixels no layer que está abaixo. Por exemplo, este layer que está abaixo aqui do texto back.com, tudo isso aqui em preto são os pixels. Então eu posso fazer com um comando que o layer que está acima apareça partes dele somente onde existem pixels do layer que está abaixo. É o comando clipping mask. Você pode acionar este comando com atalho, menu aqui superior, image, aliás, layer, create clipping mask, e aqui já mostra a tecla de atalho, Alt Ctrl G. Você seleciona, aplica aqui o clipping mask e mostra aquela minha textura que eu criei com a seleção somente onde aparece o texto, onde tem pixels aqui no texto. Vou voltar ao passo anterior, Ctrl Z. Outra maneira de aplicar o clipping mask, Alt pressionado, passa o mouse aqui entre um layer e outro, mantém pressionado, é claro, o Alt. Você vê o ícone, você clica e é aplicado também. Outra forma é aqui, seleciona o layer, né, que vai ser aplicado, Create Clipping Mask. E a tecla de atalho para retirar o Clipping Mask também é a mesma coisa, Ctrl Alt G, retira, põe de novo e assim vai. E agora aqui, olha, no layer do texto, posso aplicar efeitos, styles para dar uma melhoria no visual aí. Por exemplo, um drop shadow, olha só o efeito já, o jeito que ficou, só com uma simples sombra, olha que bonito. Uma sombrinha e uma textura feita por cima do texto com o clipping mask. A textura está aqui em cima. Então eu vou colocar aqui uma sombra, vou regular aqui a posição da sombra que eu quero. Pressionar aqui a sombra, vou regular a posição dessa sombra. Aqui um bevel and boss, dar volume. Olha só, que legal. Todos do padrão ainda, ó. O stroke eu acho que não vai ficar legal não, até fica com stroke cinza talvez. Aqui eu clico e escolho a cor, né? Stroke cinza, olha só que bonito. Ok, só um pequeno exemplo então, você trabalhando aqui com o clipping mask. Agora, se eu mover o texto, ó, sai da máscara. Agora se eu pego aqui, ó, seleciono da máscara e desço a máscara também, ó. Olha então, perfeito. Ela só aparece aonde tem pixels no layer abaixo. Então eu clico, crio aqui até um efeito, ó, de transição aqui com a própria máscara. Bem interessante aqui o efeito. E é só uma pequena introdução que vamos usar mais o clipping mask daqui para frente.